1 Samuel capítulo 17. Quem aqui já ouviu alguém falar assim? Eu sou o menor da casa de Jessé. Quem já ouviu? Baixa a mão. Agora, quem já falou isso? As pessoas gostam de falar isso, né, Rodolfo? Eu sou o menor da casa de Jessé. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 38. Vamos ler do 38 até o 40 apenas. 1 Samuel 17, a partir do verso 38. Uma história muito conhecida nossa. Você já viu, você já pregou. Mas Deus colocou no meu coração para falar nesta noite sobre este assunto. Amém? E Saul, diz o texto, vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do rio e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Amém? Apenas até aí. Como eu disse, você conhece essa passagem muito bem. Você conhece este texto muito bem. E muitas vezes, como eu disse, nós gostamos de falar que da casa de Jessé somos o menor, como se este menor não fosse capaz de nada, como se esse menor não tivesse valor algum, como se esse menor fosse alguém que não fosse capaz, como esse menor fosse alguém que não tivesse nada para dar. Quando alguém diz que você é um pregador, que você vai ser um pregador, que você é um líder ou vai ser um líder, muitos dizem: eu sou o menor da casa de Jessé. Como que diz assim: eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não sou ninguém. Mas este Davi, o menor da casa de Jessé, não era bem assim. Ele poderia ser o mais novo, mas Deus o escolheu para ser rei em Israel. Ele talvez poderia ser o caçula da família, dos filhos, 8 filhos. Mas foi ele quem Deus quis. Foi o menor da casa de Jessé. E muitas vezes nós temos essa visão do menor da casa de Jessé. Alguém que não está pronto. Alguém que não sabe fazer. Alguém que não é capaz. Alguém que não tem o talento chamado, alguém que não é para ser. Mas Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Talvez você tenha dito, talvez você ouviu alguém falar, mas quando você pensar novamente isso, quando você falar novamente isso, pense dizendo: eu posso ser até o menor, mas se Deus me escolher, eu serei grande diante de Deus. Você conhece esse texto, este capítulo, o ambiente que nos mostra o exército dos filisteus acampado em um vale, e o exército de Saul, o exército de Deus, o exército de Israel, acampado no vale também, um de um lado e o outro exército do outro lado, prontos para a guerra, prontos para a batalha, para pelejar entre si, guerrear, para ver qual o exército era mais forte. Eis que surge Golias. Quando a Bíblia fala das medidas dele, a gente teme só pela medida dele, pelo tamanho daquele homem, um tanque de guerra.
Um homem forte, alto, pronto para a batalha, pronto para a guerra, afoito, corajoso. E ele sai entre os filisteus e faz apenas ele chama alguém, ele faz um apelo. E ele diz: do exército de vocês, do exército do rei Saul, escolha um homem, apenas um homem, para vir guerrear comigo, batalhar comigo. E se eu vencer, o seu exército se curva ao meu. E se eu perder, o meu exército se curva ao seu. Escolha um. E ali está o exército de Saul. E a Bíblia diz que aqueles homens, o exército de Saul temeu, tremeu. O próprio rei não quis ir. Ninguém queria confrontar Golias, o gigante, quase um monstro, 3 metros de altura quase, com suas roupas, com sua espada, com sua lança, com o capacete, com escudo, um tanque de guerra. Um homem pronto para tudo. Ele se apresenta e ele faz o apelo, faz o pedido, faz o chamado. Não vamos brigar todos, um apenas. Escolha um entre vocês. Tantos homens, tanta gente, guerreiros também, prontos para a guerra também, soldados também. Escolha um entre vocês. E ninguém quis ir. Temeram ao gigante Golias. E entre aqueles homens que estavam ali, o exército, tinha pessoas ali da família de Davi. Vocês lembram quando Samuel chega na casa dele, na casa de Jessé, que Deus diz para ele: vá para a casa de Jessé, porque lá eu vou separar um para ser rei. Samuel vai. Quando chega na casa de Jessé, que conta o que veio fazer, e diz para ele: mostre-me os seus filhos. E vem o mais velho. A Bíblia diz que o homem forte, Samuel, quando olha para ele, para a visão dele, do jeito que ele pensou que era, ele diz: está diante de mim o rei, está diante de mim o separado por Deus, está diante de mim o que Deus quer. Mas Deus fala com Samuel e diz: não, Samuel, não é este, porque você, o homem, vê de outro jeito. O homem vê por fora, mas Deus diz: eu, o Senhor, vejo por dentro. Aos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e a gente imagina como ele é, como ela é, o que ele pode fazer. A gente imagina, de repente, pela postura, pelo jeito que fala, pela roupa que veste, essa pessoa deve ter palavras, deve ter uma sabedoria, deve estar pronto para isso, para aquilo. Samuel, quando vê Eliabe, ele diz: está diante de mim o escolhido de Deus. Mas nem sempre o que a gente pensa, nem sempre aquilo que a gente acha, graças a Deus, nem sempre é o que Deus quer. Nem sempre é como Deus quer. E vocês conhecem, passam os sete filhos. Samuel diz: não, nenhum desses. Deus não escolheu nenhum desses. Prontos, soldados. E ele pergunta para Jessé: tem mais algum, Jessé? Jessé diz: tem mais um moço, mas ele está tomando conta das ovelhas, ele é pastor de ovelhas. Jessé nem diz assim: tem Davi, o meu caçula, meu querido, não. Ele diz: tem mais moço. Ele nem diz o nome do filho. Tem mais moço, tem um menor da casa de Jessé, manda chamá-lo. E até que ele chegue, ninguém senta na mesa. Davi vem, cheirando a ovelha, cheio de poeira, entra na sala, na casa. O pai olha, com certeza, os outros olham. E se aqueles que passou não era o escolhido pela aparência, Davi muito menos pela aparência. Davi muito menos pelo que fazia. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas.
para confundir as coisas sábias. A Bíblia me ensina que Deus escolhe aqueles que não são e coloca no lugar dos que são. A Bíblia diz que Deus pega aqueles que estão embaixo, desprezados, aqueles que muitos não olham para Ele, para ela, aqueles que não têm valor nenhum, aqueles esquecidos, e Deus coloca em cima, no lugar de honra. Deus faz isso. Mas a família de Davi, o próprio pai, não via em Davi condições. Não via em Davi. Mas Deus diz a Jessé, a Samuel: este é o escolhido, ungiu rei em Israel. E lá na batalha, como eu disse, estava Eliabe e os outros. Ninguém vai. O povo fica com medo. Os soldados ficam com medo. Saul, o próprio rei, fica com medo. Mas aí surge Davi, o Davizinho, aquele que estava cuidando das ovelhas do seu pai, aquele que para muitos não tinha valor nenhum, aquele que para muitos não sabia nada, não podia nada, não era capaz de nada. Chega Davi, por ordem de seu pai, foi levar comida. E quando ele chega e vê aquilo, vê aquela situação, e ele pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? E dizem para ele: a gente está aqui pronto para a guerra, mas surgiu ali um tanque, um guerreiro forte, alto, pronto para a batalha, e ele está convidando alguém para ir lá. Só ele e essa pessoa. Vão fazer um ringue, vão colocar os dois ali, e o pau vai, só os dois. Davi talvez olhar para um lado, olhar para o outro, não vê ninguém. E Davi diz algo interessante, que as pessoas, que os outros não perceberam. Davi, ele percebe algo interessante. Davi olha para aquele homem alto, forte, e ele diz: quem é este incircunciso? Quem é este homem que não tem aliança com Deus? Para querer fazer isso, afrontar o exército do Deus vivo. Quem é este homem que ele não tem aliança com o meu Deus? Quem é este homem? Quem ele pensa que é? Ninguém vai. E ele pergunta: o que vão dar ao homem que for, que matar? E dizem para ele: este homem vai ser rico, este homem vai ter bens, este homem vai casar com a filha do Saul, do rei Saul. Este homem, a família dele não vai pagar mais nada, imposto nenhum. Davi diz: é mesmo? Eu vou. Eliabe, quando ouve isso, irmão de Davi, quando ouve Davi falar, diz: ei, para que tu viesse para cá? Para que tu chegasse aqui? Eu sei para que você veio para ver a batalha, você veio para ver a guerra. Vai para casa, volta. Com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Eliabe disse para Davi: aqui não é o teu lugar. O teu lugar, Davi, é no deserto, tomando conta das ovelhas. Foi para isso que você nasceu, Eliabe disse para ele. O teu lugar não é aqui. Volta para lá. Mas o povo ouve o que Davi diz e fala para Saul. Saul o chama. E lá Saul diz para eles: você não pode. Você é um jovem. Você é moço. Você não tem capacidade, você não tem condições, você não tem qualificação. Ei, você não é ninguém, você não é nada. Davi disse: Saul, eu tenho experiências. O currículo meu está aqui. Eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Veio um urso pegar a ovelha do meu pai. E eu tomei a ovelha do urso e matei o urso. Eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai. Veio um leão, pegou a ovelha do meu pai. Eu tomei a ovelha do leão e matei o leão. Deus, o Senhor, fez com que eu matasse o leão e o urso. O Senhor fará eu matar Golias. Davi sabia que na sua capacidade, na sua condição, de fato ele não poderia. Ele tinha ciência que não foi ele, não era ele,
mas o Deus ao qual ele servia. O Deus ao qual ele tinha fé, ele tinha confiança. Saul disse: você não pode. Mas Davi disse: eu sei que eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, ele é todo poderoso. O Deus que eu sirvo, ele pode me usar para matar aquele gigante, assim como ele me usou para matar o urso, assim como ele me usou para matar o leão. Palavras negativas vão vir para mim e para você. Eu já ouvi tanto isso. Quem nunca ouviu? Ei, você não pode. Você não é capaz. Você não é capacitado para fazer isso. Ei, você não tem formação nenhuma. Você não tem força, você é fraco. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso? Quem é você? Parece aquele camarada que falava muito isso aí. Quem é você? Como se nós não fôssemos nada de fato, ninguém de fato. Talvez nós não tenhamos a condição que muitos aí têm, talvez eu não tenha um anel no dedo que muitos têm, não tenha a formação que muitos têm, mas eu e você, nós temos o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Quem é você para ir à batalha, Davi? Você não é ninguém, você não tem experiência nenhuma. Você é fraco. E o gigante é forte. E Davi diz: eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E Davi, ele vai. Quem nunca ouviu palavras negativas assim? Vou mais além. Quem nunca falou palavras assim? Quem nunca disse: eu sou o menor da casa de Jessé? Quem nunca disse: eu? Mas eu não sei fazer. Mas eu não tenho capacidade. Mas Deus te chamou para fazer. E se Deus te chamou para fazer, Ele se responsabiliza. Se Deus te chamar para fazer, eu e você não podemos dizer não. Porque quando Ele chama, Ele nos capacita para fazer. Por mais pequenos que somos, por mais fracos que talvez achamos, ou alguém ache que nós somos, por mais incapazes, por mais fracos que alguns pensem que nós pensamos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nos capacita para fazer. É Ele. A Bíblia nos mostra vários homens que quando Deus chama, eles dizem: Senhor, eu? Moisés é um deles. Quando Deus chama e diz: Moisés, eu quero que você vá a Faraó, eu quero que você vá no Egito, liberte o meu povo de lá. E Moisés diz: eu, Senhor? Como eu vou chegar lá? Como eu vou falar com o povo? Eu sou pesado de língua, Senhor. E Deus diz a Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não é você que vai falar, Moisés. Sou eu que vou falar na tua boca. Moisés, o que tu tens na mão? Ele diz: um cajado, Senhor, uma coisa tão simples, um pedaço de madeira. E Deus diz: é esse cajado que eu vou usar, Moisés. É com esse cajado que eu vou fazer coisas grandes na tua vida e na vida desse povo. É com esse cajado na tua mão que eu vou fazer maravilhas. Deus, Ele chama muitas vezes pessoas que acham que não pode, que acham que não está capacitada, que acham que não tem condições, justamente para mostrar a mim, a você e ao mundo que não somos nós que fazemos, mas é Ele quem faz. Outro homem que você conhece, quando Deus o chama, o anjo diz a ele que ele era um homem corajoso, valente, Gideão. Quando Deus o chama para fazer a obra, ele diz: eu não sou ninguém, sou pequenininho, eu? E Deus diz: é você mesmo, Gideão. Você pensa que não tem forças, você pensa que está a nada, mas o anjo diz a ele: vai na tua força, varão valoroso. Quando Deus escolhe a mim e a você, Ele sabe a quem escolhe. Deus, Ele não quer que ninguém
diga que fez pela sua capacidade. Deus, ele não escolhe pessoas que vai achar que vai fazer pela sua capacidade, não. Ele escolhe aqueles onde nós pensamos, onde as pessoas olham para nós e dizem: ele não pode, ela não pode. São esses que Deus chama para fazer a obra. São esses que Deus chama para fazer a obra dele. Porque quando fizermos, as pessoas vão dizer: foi Deus na vida dele, foi Deus na vida dela. Porque por ele e por ela, isso não aconteceria. Davi está ali, o gigante, pronto para a batalha, pronto para a guerra, pronto para a peleja. Davi diz: eu vou. Mas Saul chama ele e diz: vem cá menino, vem cá que eu quero colocar algo em você, para você ficar pronto para esta batalha também. E a Bíblia diz que Saul coloca a sua roupa em Davi, dá a espada para Davi, coloca o capacete em Davi. E a Bíblia diz que Davi vai querer andar e não consegue, por conta do peso. Aquilo não era de Davi, aquilo era de Saul. Aquilo era de Saul. E Deus não queria usar o que era de Saul na vida de Davi. Deus quer usar Davi do jeito que Davi é, da maneira que Davi é, com aquilo que Davi tem. E Davi diz: ei, tira isso tudo de mim. Tira isso tudo de mim, porque eu não tenho experiência com isso, eu não sei andar com isso, eu não vou conseguir fazer nada com isso. E tiram aquilo dele. E ele vai buscar o que era dele. Ele vai no rio, escolhe 5 pedras, pega a sua funda, badoque dele, pega a sua bolsa de pastor, coloca as 5 pedras dentro, e agora ele vai confrontar Davi, Golias, com o que ele era, com o que ele tinha, com a sua verdade. Às vezes as pessoas olham para nós e querem colocar em nós o que eles são, o que eles têm. Ah, mas você tem que ser assim, você tem que ser assado. Ah, você tem que falar assim, você tem que falar assado. Ei, Deus conhece o meio do teu coração. Ele sabe o que nós temos feito de verdade para Ele. E as pessoas às vezes querem nos maquiar, querem dizer para nós: não faça mais assim porque não é certo. Mas Deus aceita assim, e nós fazemos para Deus. Mas as pessoas às vezes querem que nós façamos o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Querem colocar em nós roupas, dar espada que não é nosso, capacete que não é nosso, nos preparar. Mas não é o outro, não é o homem que nos prepara. Quem prepara é o Senhor. E Davi disse: não, eu vou com o que eu tenho. Eu enfrentei o urso, enfrentei o leão com o que eu tenho, com o que eu sou, do meu jeito, da minha maneira, da forma que eu falo, da forma que eu ando, da forma que eu visto. Se for para ser, vai ser assim. Aleluia. E ele segue. E com certeza algumas pessoas olhando aqui dizem: meu Deus, coitado desse jovem, tão novo, vai morrer. Tão novo, tão jovem, tinha tanta coisa para fazer na vida dele ainda, tinha tantas ovelhas para tomar conta, vai morrer. Porque olha a diferença de tamanho, olha a diferença do gigante Golias para o Davizinho, para o Davi, o menor da casa de Jessé. Quando Golias vê Davi, e ele olha para Davi e diz: eu sou algum cão para você vir a mim com pau? Eu vou pegar você, Davi, como diz um lutador aí, eu vou estraçalhar. Eu vou pegar você, Davi, vou te cortar no meio, vou te lançar para as bestas feras. Eu vou pegar você, Davi, vou acabar contigo. Eu tenho lanças, eu tenho espada, eu tenho capacete, eu tenho escudo. E você, Davi, o que tem? E Davi olha para aquele grande homem, um gigante, um tanque de guerra. E Davi diz a ele: você, Golias, vem a mim com lança, com espada, com capacete, com tanque de guerra, com metralhadora, com tudo que você tem.
Você vem a mim, Golias, com tudo isso, mas eu, o Davizinho, o menor da casa de Jessé, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A situação vai se levantar, meus irmãos. Vai se levantar. Sempre está se levantando. Sempre surge um Golias na nossa vida. Sempre surge um afrontando a gente, apontando o dedo para a gente, dizendo: você não pode, você não é nada, eu vou acabar contigo. Sempre surge alguma coisa. É uma enfermidade, é um emprego, coisas que se levantam, Golias que se levantam e nos afrontam, dizendo: a mim é você, eu vou acabar com você. Mas nós, os menores da casa de Jessé, olhamos para cima, aleluias. E assim como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Vem, Golias. Vem com tudo que tu és, com tudo que tu tens, vem. Porque eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe de onde a gente veio. Eu já disse isso aqui várias vezes, ou algumas vezes. Lá em 2 Unidos eu digo mais. Eu era gago, de maneira de perder serviço, emprego, de ir lá conversar com a moça lá, com a psicóloga, e ela chegar para mim e dizer assim: qual é o teu nome? Meu Deus do céu. E não saiu o meu nome, de nervoso que eu ficava, travava, não saía nada. Meu Deus, como é que vai esse negócio? Como é que pode ser? Mas Deus, Ele me chama para o ministério da palavra. Deus, Ele me convida para pregar a sua palavra. Um pastor, ele me chama e ele diz: você vai ser agora um pregador, um diácono da igreja. E eu disse: Senhor, pelo amor de Deus, pastor, faça isso não. Eu vou passar vergonha lá na frente. Eu não falo nem o meu nome direito, imagine. E Ele separa mim e alguns, e eu fui orar ao Senhor. E Deus disse a mim o que disse para Moisés: quem fez a boca do homem? Não é você, não é na tua capacidade, não é no que você sabe, não é no que você tem, não é na tua formação, não. É bom, serve, ajuda, mas não é tudo. Se Deus não estiver na tua vida, nada serve. Pode ter formação que for, pode ser um teólogo que fala muito bem nos R's, nos S's. É bom a teologia? É ótimo. Conhecimento é ótimo, mas sem unção não funciona. Sem Deus não funciona. Quando se junta é uma maravilha, mas tem que ter Deus em primeiro. Davi talvez não fosse essa pessoa tão capaz que muitos pensassem. Talvez não fosse essa pessoa tão pronta que muitos pensassem. Mas quando ele estava lá no deserto, tomando conta das ovelhas do seu pai, o Senhor já estava olhando Davi e estava dizendo: este aí, que ninguém dá nada por ele, este aí vai ser o rei de Israel. Este aí, que ninguém dá nada por ele, este aí que vão dizer que ele não pode, que ele não é capaz, é ele que vai envergonhar os filisteus, derrubando Golias. Davi pega a sua pedra, ele pega 5 lá no rio, mas ele escolhe uma lá dentro, tira, coloca na sua funda. Lá vem Golias correndo, todo pronto para a guerra, com a sua roupa de guerra. Davi, usado por Deus, que ali não foi Davi, ele podia ter a mira que tivesse, começa a rodar a sua funda, esperando com certeza uma ordem de Deus. Deus talvez contando, 1, 2,
Agora, Davi, a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, que a pedra pega no o único lugar que não tinha proteção, na testa do Golias, na testa do gigante. E Golias tomba. Golias não morre aí, ele tomba e cai. O gigante caiu. Imagina agora o povo, o exército de Israel, Saul, a família dele olhando. O Golias caiu, Davi derrubou Golias. Mas Davi vai mais adiante. Derrubou, ele agora pega a espada do próprio Golias. E a Bíblia diz que ele corta a cabeça de Golias. Há um certo pastor que ele diz o seguinte: momentos difíceis se levantam sobre a minha e a tua vida. Coisas vêm para nos afrontar, situações terríveis. Mas quando a gente for batalhar contra ela, é necessário a gente cortar a cabeça dela, para que ela não se levante mais. Ele diz que quando a gente corta uma perna, pode ser que o problema venha até nós com uma perna só, como um saci pulando. Se a gente corta, ele vem com outro. Mas quando corta-se a cabeça, o Golias cai por terra e não vive mais. Ele fica lá. Davi corta a cabeça de Golias, pega e traz e mostra o que Deus fez. E agora o exército, confiante, corre para batalhar contra os filisteus. E a história diz que eles matam a todos. Mas foi necessário o pequeno, o menor da casa de Jessé tomar a posição de dizer: eu vou, porque Deus é na minha vida. Os menores da casa de Jessé, nós estamos precisando tomar esta posição, tomar atitudes assim: eu posso até ser o menor, mas Deus é na minha vida. Eu posso ser até o menor, mas Deus está comigo. Eu posso até ser o menor, mas eu sei que o Deus que está em mim é grande demais. Eu posso até ser o menor, aleluias, mas eu sei, aleluias, que Deus pode todas as coisas. Eu posso ser até o menor. Não sei se vocês perceberam, de vez em quando ainda trava aqui a fala, mas Deus tem feito milagre na minha vida. Deus tem feito milagre nas nossas vidas. Trava para eu me lembrar de onde eu vim. Trava para eu saber que não sou eu, é Ele agindo em nós, agindo na nossa vida. Eu posso ser o menor da casa de Jessé, mas Deus nos escolheu para fazer a obra. Amém, igreja? Quem aqui é o menor da casa de Jessé? Aleluia. Amém, Rodolfo? Nós somos os menores da casa de Jessé, escolhidos por Ele, a dedo. A dedo. João 15, 16. Não fosseis vós que escolhestes a mim, Cristo diz, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedides ao Pai, em meu nome, Ele diz, Ele vos conceda. Não fui eu que disse sim para Ele, não foi você que disse sim, eu quero. Foi Ele que disse: eu quero ele, eu quero ela. Ele te escolheu, o menor da casa de Jessé, Ele te escolheu. Talvez outros grandes estivessem lá, talvez outros prontos estivessem lá, mas Ele disse a Samuel: é ele que eu quero, é ela que eu quero. Porque você, Samuel, pensa do teu jeito, acha do teu jeito, escolhe do teu jeito. Mas eu, o Senhor, sei a quem escolho. Eu, o Senhor, sei a quem chamo. E quando Ele chama, não te preocupa, Ele vai agir na tua vida. E você, e nós, vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui em vão. Não. Há algo para nós fazermos, algo para você fazer, algo que Ele nos convocou a fazer.
Cabe a nós apenas dizer: estou aqui, Senhor. Posso até ser pequeno, mas eu sei que o Senhor é grande. Posso não estar pronto, como esse homem disse: Moisés, Senhor, eu não vou saber falar quando chegar diante dele. Eu, Senhor. Sim, você. Porque assim como eu disse, Deus ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Se Ele nos chamou, se Ele te chamou, se Ele nos escolheu, se Ele quis a mim e a você, eu tenho plena certeza disso. Não é na nossa capacidade, porque se fosse na minha capacidade aqui não estava saindo nada, porque até meu nome era ruim de sair. Mas eu sei que nós, como nós gostamos de dizer aqui, cada um de nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E se esse Espírito habita dentro de nós de verdade, Ele nos capacita para fazer esta grande obra. Ele nos capacita para fazer a vontade do Senhor. Talvez você não seja um pregador, talvez você não seja um levita na casa de Deus, talvez você não seja. Não te preocupe, Deus tem um chamado para você, específico. Deus tem um chamado para você fazer. E deixa eu te dizer que alguém já te disse: o que é para você fazer, eu não faço. Amém? E o que é para que eu tenha que fazer, você também não vai fazer. Mas o que Deus coloca na minha e na tua mão, a Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Deus ele te chamou, o arado está na tua mão, a ferramenta está na tua mão. Você não pode largar, você não pode soltar. Deus ele vai te usar no momento certo, na hora certa. O momento de Davi chegou, a hora de Davi chegou, quando Golias se levanta. Davi vem. Quando o Golias se levantar, e quando ninguém mais quiser ir, quando ninguém mais disser que vai, Deus vai te chamar e vai te usar para derrubar aquele Golias que pode ter se levantado. Amém, igreja? Deus abençoe a tua vida. Deus continue abençoando. Eu quero botar no teu coração esta palavra. Por mais que alguém diga, por mais que você pense que você não é ninguém, que você não tem capacidade, que você não tem condições nenhuma, esqueça isso. Esqueça isso. Deus é na tua vida. Deus te chamou, Deus te colocou diante dele. Você é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Você tem um alto valor. Ele te escolheu.